E aí, bora desvendar juntos o mapa da justiça aqui no Brasil? Qual é o caminho que um conflito percorre desde uma simples briga até a palavra final de um juiz? Entender essa jornada é essencial para a gente conhecer nossos direitos. Pois é, tudo começa com essa pergunta. Como é que uma discordância do dia a dia, sabe, com um vizinho, uma loja ou até na família, como isso se transforma numa coisa séria, num processo judicial? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora, beleza? Então, vamos lá. O primeiro grande passo nessa jornada toda é o que a gente chama de processo de conhecimento. E olha, o nome já diz basicamente tudo. É a fase de conhecer os fatos, de investigar e, no fim das contas, decidir quem é que tem razão na história. Pensa só, o processo de conhecimento é quase um trabalho de detetive. O juiz precisa juntar as peças, ouvir as pessoas, analisar os papéis para conseguir formar uma opinião. O objetivo aqui é pegar uma situação cheia de incerteza, onde cada um diz que está certo e formar isso numa certeza jurídica com uma decisão bem clara. Agora, o mais interessante é que nem todo o processo de conhecimento quer a mesma coisa. Existem tipo 3 níveis. O primeiro, declaratório, só serve para dizer: olha, essa relação jurídica aqui existe ou não? Não existe. Simples assim. Já o segundo, o condenatório, vai um passo além. Ele confirma o direito e já impõe uma consequência, tipo pagar uma dívida. E por último, o mais poderoso, o constitutivo, que pode criar ou acabar com a realidade jurídica, como um divórcio que o põe fim é um casamento. Então, uma vez que o processo está rolando, não é como se existisse um único trilho, uma única estrada para todo mundo. Não. A lei, na verdade, prevê vários caminhos diferentes, os procedimentos para garantir que cada caso seja tratado do jeito mais certo e mais rápido possível. E aqui a diferença fica bem fácil de entender. O procedimento comum é tipo a principal rodovia do sistema de justiça, sabe? É a rota padrão que a maioria dos casos vai seguir. Já os procedimentos especiais são como aquelas estradas secundárias feitas sob medida para situações que precisam de regras próprias, como um inventário ou uma ação de reintegração de posse. E não para por aí, viu? Mesmo nessas rotas especiais, a gente encontra 2 pistas diferentes. Os procedimentos contenciosos são para quando o circo está pegando fogo, quando tem briga, conflito mesmo. Já os de jurisdição voluntária são para aquelas situações mais tranquilas, em que as partes até concordam, mas precisam do ok do juiz para a coisa valer legalmente, tipo um divórcio amigável. E claro, para aqueles casos mais simples, tem que ter uma via expressa, né? É aí que entra o procedimento sumaríssimo lá dos juizados especiais. A ideia é cortar a burocracia, agilizar tudo e resolver rapidinho os conflitos de menor valor. É um jeito de tornar a justiça mais rápida e mais acessível para todo mundo. Depois de toda essa caminhada de investigar, de seguir o procedimento certinho, a gente chega no momento que todo mundo espera, a sentencia. E aqui, meu amigo, a precisão é a palavra-chave. O juiz não pode simplesmente decidir o que quer. A decisão dele tem que seguir um caminho muito, mas muito bem definido. Olha, essa citação da doutrina jurídica é simplesmente perfeita para explicar isso. Pensa que a sentença é um trem. O pedido que a pessoa fez lá no comecinho do processo, esse pedido é o trilho. O juiz tem que pilotar esse trem exatamente nesse trilho. Ele não pode parar antes da hora, não pode sair do caminho e muito menos passar da estação final. Então vamos ver na prática como esse trem pode descarrilhar. Basicamente, de 3 jeitos. Uma sentença citrapetita é quando o trem para antes de chegar na estação, ou seja, o juiz esquece de analisar a uma parte do que foi pedido. A estreita é quando o trem sai completamente dos trilhos e decide uma coisa que ninguém nem pediu. E a ultra apetita é quando o trem não para na estação e vai além, dando mais do que a pessoa solicitou. Em todos esses casos, a sentença tem uma falha. Certo, a decisão foi dada.
O juiz bateu o martelo. Mas e aí? Uma decisão no papel por si só não resolve o problema na vida real, né? A jornada na justiça só termina de verdade quando aquilo que foi decidido vira a realidade. Vamos ver como isso funciona. É aqui que entra o processo de execução. Essa é, digamos, a fase da força. É nesse momento que o Estado usa seu poder para fazer a decisão ser cumprida de qualquer jeito. Se alguém foi condenado a pagar e não paga, é na execução que os bens dessa pessoa podem ser pegos para garantir o direito de quem ganhou. É a justiça acontecendo na prática. Agora, a gente sabe que a justiça pode demorar. E se essa demora colocar tudo a perder? É exatamente para isso que serve o processo cautelar. Ele funciona como uma medida de segurança, uma trava para garantir que lá no final da jornada, o direito ainda possa ser cumprido. Por exemplo, bloquear um bem para que ele não suma antes da decisão final sair. Ufa! Depois de passar por todo esse mapa, a gente para pensar, né? Vimos que existem rotas expressas e caminhos bem mais longos, medidas de urgência e fases super detalhadas de investigação. Toda essa estrutura complexa, tá? Na verdade, tentando responder uma pergunta fundamental. Como é que se garante que uma decisão seja rápida, mas ao mesmo tempo justa e bem pensada? Esse é o grande desafio de qualquer sistema de justiça.